Você demora para responder uma mensagem simples, porque sente como se qualquer resposta pudesse dar errado. Você escreve, apaga, reescreve de novo, pensa de novo e, mesmo depois de responder, continua revivendo a conversa na cabeça. Será que eu falei demais? Será que eu deveria ter respondido diferente? Será que agora a pessoa ficou chateada comigo? Você não consegue decidir. E talvez isso esteja te cansando mais do que você consegue explicar para alguém. Porque chega um momento que até escolhas bem simples começam a parecer emocionalmente perigosas. Você pensa, repensa, muda de ideia, volta atrás, pede opinião, analisa tudo mais uma vez e mesmo assim continua sem sentir segurança, como se existisse uma sensação constante de que qualquer escolha errada pudesse trazer culpa, conflito, perda ou arrependimento. E aos poucos, a vida começa a ficar pesada demais por dentro. Porque viver tentando prever emocionalmente todas as consequências esgota qualquer ser humano. E sabe o que é mais difícil? Muitas pessoas acreditam que isso é apenas indecisão, mas frequentemente não é. Frequentemente existe um corpo emocionalmente cansado por trás disso. Um corpo que aprendeu a associar erro com sofrimento, escolha com ameaça, decisão com dor emocional. E talvez seja exatamente por isso que sua mente nunca descansa completamente, porque no fundo você não está apenas tentando decidir, está tentando evitar dor emocional e isso muda tudo. Porque tem pessoas que não têm medo da escolha, têm medo da dor que acredita que vai sentir depois dela. E isso é muito profundo, porque depois de viver determinadas experiências, o corpo começa a tratar qualquer decisão como risco emocional. Então até coisas pequenas começam a cansar, como responder a alguém, escolher um caminho, dizer não, mudar de ideia, se posicionar, como se qualquer movimento pudesse causar algum tipo de perda emocional. E talvez você esteja vivendo exatamente assim sem perceber, como se existisse uma tensão silenciosa acompanhando cada escolha da sua vida. E o pior, quanto mais cansada emocionalmente a pessoa fica, menos ela consegue confiar na própria percepção. Então ela pergunta demais, confirma demais, porque perdeu a sensação interna de segurança e isso vai criando uma vida extremamente pesada por dentro. Porque a pessoa não vive, ela monitora, analisa, prevê, tenta evitar sofrimento antes mesmo que ela aconteça. E isso cansa profundamente. Talvez por isso você esteja tão esgotada emocionalmente, não apenas pelos problemas da vida, mas pelo esforço constante de tentar escolher sem errar emocionalmente. E eu quero que você escute isso com muita calma agora. Talvez você nunca tenha sido uma pessoa indecisa. Talvez você tenha passado tempo demais tentando sobreviver emocionalmente. Isso é muito diferente, porque quando errar parece perigoso demais, até viver começa a cansar. E hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre o que acontece quando o corpo passa tanto tempo tentando evitar dor, que começa lentamente a tratar qualquer decisão como ameaça emocional, porque dentro de alguns instantes eu vou revelar por que algumas pessoas começam a paralisar exatamente no momento em que mais precisam escolher
a própria vida. Mas antes, eu quero que você respire fundo por um instante. Seu corpo não está tentando destruir os seus caminhos. Ele está só tentando impedir que você sinta mais dor. E talvez seja exatamente aí que muita gente começa a se perder de si mesma sem perceber. No momento em que passa a viver tentando evitar sofrimento, em vez de viver a própria vida. Porque quando o corpo aprende que errar pode trazer dor emocional, qualquer decisão começa a parecer ameaça. E isso vai deixando marcas silenciosas na forma como a pessoa existe. Ela demora para responder, demora para escolher, demora para se posicionar, para sair de lugares que machucam, como se existisse sempre uma sensação de perigo acompanhando qualquer movimento. E sabe o que é mais doloroso aqui? Muitas dessas pessoas parecem completamente funcionais por fora. Trabalham, resolvem problemas, cuidam de todo mundo, mas por dentro estão cansadas de nunca conseguirem descansar emocionalmente. Porque a mente não para, nunca. Ela analisa cenários, prevê rejeições, imagina consequências, tenta evitar arrependimentos antes mesmo que eles existam. E isso cria uma exaustão que poucas pessoas conseguem explicar. Porque não é apenas cansaço mental, é um corpo inteiro vivendo em estado constante de vigilância. E talvez, enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo quanto tem vivido, tentando acertar emocionalmente o tempo inteiro, tentando não decepcionar, tentando não perder pessoas, tentando não causar conflito, tentando não errar. E aos poucos, a pessoa vai deixando a própria vida em segundo plano, porque tudo começa a girar em volta de evitar dor emocional, e isso pesa demais. Porque ninguém consegue viver plenamente enquanto trata cada escolha como ameaça. E talvez seja por isso que as pessoas sentem tanto alívio quando finalmente encontram espaços onde não precisam performar força o tempo inteiro. Espaços onde podem simplesmente dizer: eu estou cansada, sem medo de julgamento, sem medo de parecer fraca, sem precisar justificar a própria dor. Isso muda muito o corpo humano, porque o corpo desacelera quando sente segurança, guarda bem isso. E eu acho que existe uma coisa muito importante acontecendo quando alguém finalmente se sente emocionalmente compreendido de verdade pela primeira vez. A pessoa para de se sentir um problema. E isso é muito profundo, porque muita gente passou anos ouvindo: você pensa demais, você complica tudo, você precisa ser mais forte, você precisa parar de se sentir assim. Então, lentamente, a pessoa começa a acreditar que existe algo errado nela. Mas talvez não exista. Talvez exista apenas um corpo cansado demais de sobreviver emocionalmente sozinho. E eu vejo isso acontecer profundamente nos atendimentos que realizo. Pessoas que chegam acreditando que são fracas, quando na verdade passaram anos vivendo em hipervigilância emocional. Pessoas que aprenderam a sobreviver tentando prever tudo, controlar tudo, evitar qualquer possibilidade de dor, e aos poucos o corpo dessas pessoas desaprende descanso, desaprende confiança, desaprende segurança. E sabe o que é mais bonito? O corpo reaprende quando finalmente encontra espaços seguros o suficiente para baixar a guarda. E talvez
seja exatamente isso que tanta gente se emociona quando percebe que não precisa mais lutar contra si mesma para melhorar. Porque existe uma diferença enorme entre ser corrigida e ser compreendida. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você está permitindo que alguém olhe para o seu excesso de pensamento e enxergue cansaço emocional em vez de fraqueza. Isso muda completamente a forma como uma pessoa começa a se tratar, porque ninguém reaprende segurança através de violência interna. Ninguém a reaprende a calma sendo atacado emocionalmente o tempo inteiro. E talvez por isso você esteja tão cansada agora. Não apenas da vida, mas da guerra silenciosa dentro da própria mente. E dentro de alguns instantes, eu vou te revelar o que acontece quando alguém finalmente para de tomar decisões apenas para evitar sofrimento. E logo ela começa lentamente a escolher a própria vida de novo. Porque existe um momento muito importante na reconstrução emocional, o momento em que a pessoa percebe: eu não quero mais apenas sobreviver. E talvez isso mude tudo, mas antes, respira fundo por um instante. Seu corpo nunca quis impedir você de viver. Ele só estava tentando proteger partes suas que ficaram cansadas demais de sentir dor. Talvez seja exatamente nesse momento que algo começa a mudar profundamente dentro da pessoa. Quando ela percebe que não quer mais viver apenas tentando evitar sofrimento, quer voltar a viver de verdade, quer voltar a sentir leveza, quer voltar a respirar sem tanta tensão interna. Porque chega uma hora em que sobreviver emocionalmente começa a cansar demais. Cansa acordar já pensando no que pode dar errado. Cansa precisar analisar tudo. Cansa transformar cada decisão em ameaça. Cansa viver em guerra silenciosa com a própria mente. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua percebe que não quer mais continuar vivendo desse jeito. Não quer mais apenas suportar os dias. Quer sentir presença de novo. Quer sentir segurança de novo. Quer olhar para a própria vida sem essa sensação constante de peso emocional. E sabe o que é mais bonito? O corpo pode reaprender isso, mesmo depois de anos, mesmo depois de muitas dores, mesmo depois de muito cansaço. Porque o corpo humano muda por meio da experiência. Ele muda quando começa a viver experiências emocionais diferentes daquelas que o mantinham em estado constante de sobrevivência. Experiências de segurança, de acolhimento, de presença, de reconexão consigo. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas transformam tanto a própria vida quando finalmente começam a entrar em contato com conteúdos, processos e experiências que ajudam o corpo a sair do estado de urgência emocional. Não porque viram outra pessoa, mas porque finalmente começam a sentir: eu posso baixar a guarda. Isso muda tudo. Porque quando o corpo sai do estado constante de ameaça, a mente começa lentamente a clarear. Decisões começam a pesar menos. O peito começa a apertar menos. A pessoa volta a sentir presença nas pequenas coisas. Volta a dormir diferente, a respirar diferente. Volta a sentir esperança sem perceber exatamente quando isso começou. E talvez seja exatamente isso que tanta gente procura silenciosamente. Não apenas informação,
mas experiências emocionais que ajudem o corpo a reaprender segurança. Porque entender racionalmente a dor nem sempre é suficiente para transformar a forma como o corpo reage. O corpo precisa viver experiências diferentes, precisa sentir rapidamente, repetidamente, que não está mais em perigo o tempo inteiro. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas começam lentamente a mudar quando passam a criar pequenos espaços de reconexão emocional dentro da própria rotina. Alguns minutos de pausa, momentos de silêncio, experiências guiadas, reflexões profundas, áudios que desacelerem o corpo, treinamentos que ajudam a reorganizar o sistema emocional aos poucos, porque o corpo aprende pela repetição e quanto mais ele vive experiências de segurança, menos ele sente necessidade de permanecer em guerra constante. Isso é muito profundo. Profundo porque muitas pessoas passaram anos tentando mudar apenas através da cobrança, tentando se forçar a melhorar, tentando controlar emoções no grito interno. Mas o corpo não floresce sob ameaça. Ele floresce quando começa lentamente a sentir segurança. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja percebendo que não precisa continuar lutando contra si mesma para mudar. Talvez precise apenas começar a construir experiências emocionais que ensinem o seu corpo a descansar novamente. E isso pode começar de forma muito mais silenciosa do que parece. Um momento de presença, um conteúdo que regula você, uma prática que desacelera o corpo, uma experiência emocional onde você finalmente sente: eu não preciso sobreviver agora. Porque às vezes a transformação começa exatamente no instante em que o corpo percebe que existe outro jeito de existir. Um jeito mais leve, mais seguro, mais conectado consigo. E talvez essa seja a verdadeira mudança que tantas pessoas procuram sem conseguir explicar. Não virar alguém perfeito, não é sobre isso, mas finalmente conseguir descansar dentro de si mesmas. E dentro de alguns instantes, eu vou revelar o que começa a desaparecer da vida de alguém quando ela finalmente deixa de viver apenas em estado de sobrevivência emocional. Porque quando o corpo reaprende segurança, a vida inteira começa silenciosamente a mudar junto. Mas antes, quero que você entenda. Talvez você não esteja atrasada na vida. Talvez só esteja cansada demais de carregar tudo sozinha há tempo demais. E se você der uma olhadinha no primeiro comentário fixado desse nosso encontro, tem algo muito especial para você. Existe uma coisa muito importante que começa a desaparecer quando o corpo finalmente sai do estado constante de sobrevivência emocional, a urgência interna. E talvez isso seja uma das sensações mais libertadoras que um ser humano pode experimentar, porque pessoas emocionalmente cansadas vivem como se tudo precisasse ser resolvido imediatamente. Precisam decidir rápido, precisam agradar rápido, precisam entender tudo rápido, precisam aliviar o desconforto rápido, como se o corpo estivesse permanentemente tentando fugir de algum perigo invisível. E isso cria uma vida extremamente pesada, porque a mente nunca desacelera completamente. Nunca sente que pode simplesmente existir paz. Sempre existe uma sensação de eu preciso resolver isso,
eu preciso entender isso, eu preciso fazer alguma coisa. E talvez você tenha vivido assim por tanto tempo que começou a achar que era normal carregar tensão até nos momentos de descanso. Mas o corpo não nasceu para viver permanentemente em urgência. Ele nasceu para a presença, para o ritmo, para a segurança. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas começam a mudar profundamente quando finalmente entendem que não precisam mais viver correndo emocionalmente dentro da própria mente. E isso muda tudo, porque aos poucos a pessoa começa a perceber que não precisa reagir imediatamente a tudo que sente. Não precisam resolver todas as emoções no mesmo instante ou transformar desconforto em desespero. E isso começa lentamente a reorganizar o sistema emocional inteiro. A respiração muda, o sono muda, o corpo desacelera e a mente deixa de parecer um lugar tão ameaçador. E talvez pela primeira vez em muito tempo, a pessoa começa a experimentar pequenos momentos de paz interna, mesmo que breves, mesmo que silenciosos. E isso é muito maior do que parece, porque o corpo aprende através da repetição. Então, quanto mais ele vive momentos onde finalmente sente "eu estou segura agora", menos ele sente necessidade de permanecer em estado de alerta constante ou estado de defesa. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas se transformam tanto quando começam a criar pequenos rituais emocionais de segurança dentro da própria rotina. Momentos onde o corpo pode desacelerar, áudios que regulam, reflexões que organizam emoções, experiências que fazem o peito parar de apertar por alguns minutos, treinamentos que ajudam o corpo a sair lentamente do estado constante de urgência emocional. Porque quando o sistema emocional vive repetidamente experiências de segurança, ele começa lentamente a acreditar que não precisam mais sobreviver o tempo inteiro. E isso é muito profundo, porque a maioria das pessoas não estão cansadas apenas dos problemas da vida. Elas estão cansadas da sensação constante de perigo dentro da própria mente. E talvez você esteja percebendo isso agora, nesse momento. Talvez você esteja percebendo quanto sentiu falta de simplesmente descansar dentro de si mesma, sem precisar vigiar pensamentos ou tentar prever sofrimento ou tentar carregar o mundo emocional inteiro sozinha nas costas. E eu acho que existe uma coisa muito bonita acontecendo quando alguém finalmente entende isso. Ela para de buscar apenas controle e começa a buscar segurança. E isso muda completamente a forma como o corpo reage à vida, porque segurança regula, pressão esgota, acolhimento reorganiza, violência interna adoece. E talvez pela primeira vez em muito tempo você esteja percebendo que não precisa continuar tratando a si mesma como inimiga para conseguir mudar. Talvez você precise apenas ensinar o seu corpo que ele pode viver sem guerra constante. E isso começa devagar, muito devagar às vezes. Um momento de presença, um instante de silêncio interno, uma experiência emocional segura, um conteúdo que desacelera você, uma prática que faz o peito respirar diferente. E talvez seja exatamente assim que o corpo começa a voltar para casa, não através da força extrema, mas por meio de experiências repetitivas de segurança emocional. E dentro de alguns instantes,
eu vou revelar o que começa a nascer dentro de alguém quando ela finalmente deixa de viver apenas tentando sobreviver emocionalmente. Porque quando a urgência desaparece, alguma coisa muito bonita começa a surgir no lugar. Agora preste muita atenção nisso. Seu corpo não precisa mais correr o tempo inteiro para merecer paz. Acredito que essa seja a parte mais bonita de toda a reconstrução emocional deste nosso encontro. Quando alguma coisa começa lentamente a nascer no lugar da urgência. Agora nasce presença, porque enquanto o corpo vive em sobrevivência, a pessoa quase nunca consegue realmente estar no momento presente. Ela está tentando prever, controlar, evitar dor, mas quando o sistema emocional começa finalmente a sentir segurança, a vida muda de ritmo. E isso é muito profundo, porque não é uma mudança barulhenta, é silenciosa. A pessoa simplesmente começa a sentir menos ameaça dentro dela, menos guerra, menos necessidade de se defender o tempo inteiro. Isso é exatamente o que muita gente volta a sentir. Pequenas coisas que tinha esquecido, como o gosto da comida, o silêncio da noite, a sensação do vento, aquela conversa tranquila, uma manhã sem peso no peito. Sabe, coisas bem simples, mas que durante muito tempo ficaram escondidas atrás da tensão emocional constante. E talvez você esteja percebendo agora o quanto sentiu falta disso, de viver sem tanta pressa interna, sem tanto medo emocional, sem tanta necessidade de controlar tudo para conseguir se sentir segura, porque sobreviver cansa. Cansa profundamente. Tem gente que não quer desistir da vida, só quer descansar de sobreviver o tempo inteiro. E eu acho que existe uma coisa muito importante acontecendo quando alguém finalmente encontra experiências emocionais que ajudam o corpo a desacelerar. A pessoa começa a perceber que paz não é ausência de problemas, é a ausência de guerra interna constante. E isso muda tudo, porque enquanto existe guerra dentro, até momentos felizes parecem pesados. Mas quando o corpo começa lentamente a reaprender segurança, a vida inteira muda de sensação. A mente desacelera, o peito suaviza, as decisões deixam de parecer ameaças gigantes e a pessoa começa lentamente a confiar mais em si. E isso é muito bonito, porque talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava virar outra pessoa para se sentir melhor. Ou talvez não. Talvez o seu corpo só estivesse cansado demais de sobreviver sem descanso emocional. E talvez seja exatamente por isso que tantas experiências emocionais mudam tanto a vida de alguém. Porque algumas experiências não apenas explicam, ela muda o corpo, o estado do corpo. Elas lembram o sistema emocional de que existe outro jeito de existir, um jeito menos pesado, menos urgente, menos assustador. E penso que seja exatamente isso que seu corpo esteja procurando agora. Não perfeição, não controle absoluto, mas segurança. Segurança suficiente para finalmente baixar a guarda. Pela primeira vez em muito tempo, você pode perceber que não precisa mais lutar contra si mesma para merecer paz. Penso que você precisa apenas parar de sobreviver sozinha, e isso muda tudo. Porque quando alguém finalmente deixa de viver em estado constante de ameaça emocional,
algo muito bonito começa lentamente a nascer dentro dela. Confiança. Não confiança perfeita, mas confiança suficiente para respirar diferente, para se ouvir mais, para sentir menos medo de existir, para ter uma sensação que muita gente ainda carrega mesmo depois de tudo isso. A sensação de estar presa em rotinas, em relações, em versões antigas de si mesma, como se a vida estivesse andando, mas alguma parte interna continuasse parada. Bom, eu vou agora revelar porque tantas pessoas começam a sentir que perderam a conexão com a própria vida sem perceber. Na verdade, vou trazer no próximo episódio da série. Quando você se sente presa na própria vida, respira fundo por alguns instantes. Seu corpo nunca quis viver em guerra. Ele só quer encontrar um lugar seguro para finalmente voltar a existir.